Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao episódio número 2 do podcast Sobrevivendo com os Micróbios. Hoje é dia 24 de junho de 2020. No episódio de hoje falaremos de uma epidemia muito famosa e que afeta as pessoas do mundo todo há mais de 5 décadas. A AIDS e o seu causador, o vírus HIV. No quadro Curiosidades Microbianas, falaremos como que esse vírus já foi inclusive parar no meio de tribunais resolvendo crimes. Por fim, no quadro Bactérias de Estimação, vamos falar para você, quando for tomar banho de sol, não esquecer do protetor solar e de algumas bactérias que vivem na sua pele. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem micróbio. A República dos Camarões, no oeste da África, é forrada por uma densa área florestal, onde habitam milhares de espécies de vida, inclusive primatas. Os chimpanzés foram testemunha e, ao mesmo tempo, protagonizaram essa história que eu vou contar hoje. Eles forneceram vírus mutantes responsáveis por uma nova doença humana, a AIDS. Na década de 1470, os portugueses exploraram a costa oeste africana em busca de uma passagem para as Índias e suas especiarias. Além do tráfico de escravos, aconteceram invasões para a retirada de látex e óleo de palmeira. As matas africanas eram invadidas cada vez mais. Após a Primeira Guerra Mundial, as plantações de café, banana e cacau empurraram esses animais das florestas ainda mais para o interior. Eles viraram vítimas. Caçadores adentravam a mata em busca da sua carne, que as levavam para os mercados dos vilarejos próximos, ensanguentados, inclusive, pela caça. Os consumidores levavam a carne para suas residências e também entravam em contato com o sangue dos chimpanzés. Os africanos não sabiam da existência de um vírus presente nesses animais. Ainda não se sabe como o vírus se transferiu do macaco para o homem, mas pode ter sido pela ingestão da carne crua do chimpanzé infectado, por ferimentos em lutas corporais, por zoofilia, que é o hábito de manter relações sexuais com animais, ou ainda por utilização de sangue ou órgão do animal no desenvolvimento de vacinas, porque os cientistas já investigavam e tratavam africanos nessa época contra outra doença, o ebola, e mantinham contato direto com o sangue dos animais e dos humanos. Em pouco tempo, o vírus do chimpanzé, já presente no sangue de humanos, ganhou a capacidade de alcançar as secreções genitais, atingiu outros humanos pela relação sexual, se espalhou durante as guerras e as mutações tornaram o vírus diferente dos vírus que estavam nos chimpanzés. Agora, esse vírus já era restrito aos humanos e, de fato, nascia a nova doença. As guerras africanas intensificaram a degradação social. A prostituição, os estupros, as relações sexuais catalisaram o aumento da circulação desse novo vírus, que pegou carona também em guerrilheiros, refugiados, comerciantes, viajantes. Especula-se que campanhas de vacinação também auxiliaram a disseminação do HIV, pois eram muito utilizadas agulhas não esterilizadas e não descartáveis. A doença então se alastrou pela população africana de modo silencioso e lento, porque ela ficou escondida entre as inúmeras mortes que já aconteciam de diarreia, desnutrição, tuberculose e pneumonia. O vírus pegou carona em navios e aviões para outros continentes, desembarcou na ilha do Haiti e se espalhou na população. Imigrantes haitianos infectados provavelmente levaram esse vírus para os Estados Unidos. A AIDS foi descoberta em 1981 por alguns órgãos americanos. Chega nos Estados Unidos o problema, né? Daí eles dão um jeito de descobrir. Mas só ficou com esse nome mesmo, AIDS, em 1982, mesmo ano que o primeiro caso no Brasil foi conhecido. A AIDS significa essa sigla Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Também foi conhecida muito como SIDA, que é a sigla em inglês. Principalmente a característica dela é a perda da capacidade do organismo de se defender, porque essa doença ataca o sistema imunológico das pessoas.
A maioria das pessoas com AIDS vive em países pobres ou em desenvolvimento. Hoje são aproximadamente 37 milhões de pessoas que vivem com HIV no mundo. A estimativa é de que 900 mil pessoas vivam com HIV no Brasil. Dessas 900 mil, cerca de 135 mil ainda não sabem que tem um HIV aqui no país. No Brasil já são quase 700 mil pessoas em tratamento, desde a sua implantação, que foi em 2009. Mais ainda, aproximadamente 30 mil pessoas são infectadas no Brasil todos os anos. A boa notícia é que 95% dos soropositivos brasileiros têm acesso a tratamento pelo SUS. Bactéria filha da micróbio do empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bem, essa musiquinha vai ficar na cabeça de vocês, me perdoem. Mas então vamos entender o que é ser soropositivo, HIV positivo, e entender que isso é diferente de ter AIDS. O HIV é um vírus com material genético de RNA. A sigla HIV vem do inglês, vírus da imunodeficiência humana. Foi descoberto em 1983. A estrutura dele é parecida com a do coronavírus. Ele tem um envelope por fora, principalmente de gordura e proteína, e dentro do vírus tem mais proteínas e 2 moléculas de RNA. Como eu disse, o vírus destrói e afeta o sistema imunológico, aquele responsável por nos proteger de agentes que causam doenças. Vamos lá, mas antes disso eu preciso contar para vocês uma regra biológica muito importante. Lembra que eu falei que o material genético mais complexo que existe é o DNA? Tá, imagina uma célula. O DNA é como se fosse o chefe da célula. Ele fica lá no núcleo da célula, ele manda e desmanda tudo que vai acontecer na célula, tá? Imagina que essa célula é uma cidade. O DNA manda e desmanda tudo que acontece na cidade. O DNA, então, ele fabrica os seus empregados. Esses empregados a gente chama de RNA. Então, os RNAs são os trabalhadores dessa cidade, tá? Então, os empregados constroem, eles que pegam no pesado, constroem o que a gente chama de proteínas. Proteínas é como se fossem as casas, lojas, hospitais, escolas, tudo que faz a cidade funcionar. Não tem como funcionar a cidade sem isso daí. E quem constrói as proteínas, então, são os RNAs. Certo? Então vamos recapitular. Na célula humana, o DNA fabrica os RNAs, que são os trabalhadores, e os RNAs fazem todas as proteínas importantes para o corpo funcionar. Porém, eu já falei no episódio anterior e vou repetir agora que os vírus possuem na sua constituição DNA ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo. Enquanto nas nossas células humanas a gente possui DNA e RNA, chefe e trabalhadores, os vírus HIV, como eu falei, possuem apenas o RNA, certo? Só tem RNA. Vocês lembram por que o vírus precisa infectar uma célula? Para poder se reproduzir. Isso mesmo, ele não consegue se reproduzir sozinho, certo? Então, olha a estratégia que esse filho da mãe do HIV faz para se infiltrar nas nossas células e passar a comandá-las. Ele infecta as células especiais chamadas linfócitos T, do sistema imunológico. O RNA do vírus produz uma molécula de DNA viral. Isso mesmo, o RNA do vírus produz um DNA. Para quê? Para ficar mais parecido com o nosso DNA, com o nosso material genético. Então é esse DNA que o vírus produziu que ele enfia nas nossas células e assim as nossas células começam a multiplicar o vírus por tabela. Começam a cada vez que as nossas células se reproduzem, elas também estão reproduzindo o vírus que está ali infiltrado por tabela. Lembra que eu disse para vocês que a regra da biologia é o DNA fabricar um RNA? Essa é a lei natural. A gente chama esse processo de transcrição.
Como o vírus faz o contrário disso, né? O vírus HIV pega o RNA dele e produz um DNA, a gente diz que ele fez uma transcrição reversa, ao contrário. E ele consegue fazer isso, né, e contra a lei da biologia, porque ele tem uma proteína lá dentro chamada de transcriptase reversa. Só ele consegue fazer isso, né? Esse tipo de vírus que faz isso, a gente também chama de retrovírus, faz o negócio tudo ao contrário. Bom, pessoal, o vírus pode ficar meses, até anos, só infectando as células desse jeito, se infiltrando nos linfócitos T, se multiplicando por tabela, né? Quando ele tá de boa, sim, sem causar sintoma nenhum, a gente fala que a pessoa é portadora do vírus, ou a pessoa é HIV positivo, ou ainda soro positivo. Normalmente, nós temos entre 800 e 1.200 células de linfócitos T por milímetro cúbico de sangue. Guarda esse número, 800, 1.200. Se a pessoa não fizer o tratamento correto, tiver o HIV e não se tratar, esses HIVs vão matando esses linfócitos ao longo dos anos, até que o número de linfócitos diminua tanto que chegue a 200 por milímetros cúbicos de sangue. Então, de 1.200 passa a ter 200 apenas. É nesse estágio aí que a gente fala que a pessoa está doente por ter AIDS. Nesse estágio somente, quando a carga de células T diminui muito em número, que a gente fala que a pessoa realmente apresenta AIDS. Passou de ser HIV positivo e agora ela tem AIDS. Então, nessa parte, pessoal, o sistema imunológico já não consegue mais, não tem tanta célula assim para o sistema imunológico cuidar da gente, proteger a gente. Aí que aparecem as infecções oportunistas. Qualquer gripezinha, qualquer infecção que normalmente a gente poderia se proteger, aí o sistema imunológico não consegue mais se proteger e a pessoa acaba morrendo por uma infecção relativamente simples. Bom, o HIV pode ser transmitido pelo sangue, esperma, secreção vaginal, leite materno. O vírus não passa pelo beijo, né? A não ser que tenha corte na boca, né? Que vai dar sangue com sangue, mas só por essas secreções principalmente. Bom, o corpo humano, ele demora para começar a reagir uns 30 dias depois que ele for infectado pelo HIV. A gente chama esse período de janela imunológica. Se a pessoa fizer o teste para HIV nesse período de 30 dias, pode ser que dê um falso negativo. Então, assim que tiver uma suspeita de ter sido infectado pelo HIV, o ideal é esperar uns 30 dias para fazer esse teste. Esse teste, é importante falar que é totalmente gratuito pelo SUS para a população. Pessoal, na década de 80, quando os casos eram descobertos que a pessoa tinha AIDS, geralmente ela vivia mais 5 meses só depois da descoberta. A AIDS matou muita gente em pouco tempo. Hoje, as pesquisas mostram, os dados mostram que se a pessoa trata certinho o HIV, né, a pessoa tem uma vida normal, com o mesmo tempo de vida com que qualquer outra pessoa que não tem o vírus. É como se fosse um tratamento para diabetes, hipertensão. A vida é completamente normal. E esses medicamentos, inclusive, também fornecidos todos pelo SUS, eles não causam um efeito colateral. Então, a pessoa realmente tem uma vida normal. Esse tratamento gratuito pelo SUS, desde 2013, ele é referência no mundo. É conhecido como um dos melhores tratamentos para AIDS no mundo todo. O SUS também disponibiliza preservativos masculinos e femininos gratuitamente, só que talvez por essa facilidade de ser tanta e também tem o tratamento gratuito, pode ser que não está muito atingindo a preocupação de jovens. O Brasil tem um aumento de 21% no número de novas infecções por HIV entre 2010 e 2018. A doença está crescendo entre os jovens, né? Lembra que eu falei? 135 mil brasileiros podem ter o HIV e não sabem. Então, gente, vamos nos cuidar, vamos procurar um tratamento se caso, né, o teste realmente cometer positivo e contribuir para não transmitir isso e para que em pouco tempo a gente diminua realmente esse vírus transitando entre a gente. Gera bactéria, gera bactéria. Curiosidades microbianas, são muitas as curiosidades que envolvem o vírus HIV. Eu só vou listar 2 aqui para não me estender demais.
Em agosto de 1994, um médico e uma enfermeira de Los Angeles tinham um relacionamento, mas acabou. Antes, porém, a enfermeira recebeu desse médico uma injeção muscular, supostamente de vitaminas, para ficar com mais disposição. Meses depois, ela realizou um exame para HIV, como outros da rotina de um enfermeiro. Para sua surpresa, ela estava infectada com HIV. O que seria só o término de um namoro tornou-se um caso criminal. Ela suspeitou e acusou seu ex-namorado de tê-la contaminado com o vírus. O caso foi parar na justiça e o médico não imaginava o avanço da ciência até então em conseguir comparar e saber a fonte da origem do HIV. Lembra que eu falei? Vírus de RNA sofrem mutação fácil. Então, os vírus HIV que circulam por aí nas pessoas, eles têm pequenas diferenças entre eles, de acordo com a distância que aconteceu a infecção. Os investigadores vasculharam os prontuários dos pacientes daquele médico e encontraram que um paciente com HIV tinha consultado com ele no mesmo dia da injeção que ele deu na namorada e no mesmo consultório ali ele retirou uma amostra de sangue desse paciente soro positivo. Então a acusação era de que ele retirou a amostra de sangue do paciente e misturou na seringa que ele usou na sua ex-namorada. O médico foi sentenciado a 50 anos de prisão. Por fim, outra curiosidade. Vocês sabiam que existe uma mutação genética rara em algumas pessoas que permite que essas pessoas tenham imunidade natural contra o vírus HIV? Essas pessoas podem entrar em contato com HIV que elas não serão contaminadas. Essa característica, inclusive, é alvo de pesquisas, né? Para quem sabe uma futura cura genética da AIDS. Sou a Bacben, te protejo na escola, te protejo na rua e em sua casa também. Sou do bem, meu nome é Bacben. Sou do bem, meu nome é Bacben. Micróbios de estimação. Você já ouviu falar naqueles sabonetes que matam 99,9% dos germes da nossa pele? Toda hora tá na televisão isso, né? Pois alguns estudos comprovaram já, muitos, que isso é uma grande mentira. Ainda bem que é uma mentira, sabe por quê? Porque a gente tem muita bactéria na pele que nos protege, que produzem substâncias importantes para manter a pele boa, inclusive. Eu vou falar hoje de uma delas, a chamada Staphylococcus epidermidis. Uma equipe de cientistas da Califórnia descobriu em 2018 uma molécula antitumoral que essas bactérias produzem. Essas moléculas impedem que os tumores da pele se desenvolvam, pois essas moléculas atrapalham aquela cópia que o DNA faz para poder se multiplicar. Então, enquanto o tumor quer se multiplicar, essa molécula atrapalha. Então, o tumor não cresce. E o melhor, diferentemente dos quimioterápicos, que matam células do tumor e também matam células sadias, essa bactéria é seletiva, ela só mata as células do tumor. Né? Geralmente esses quimioterápicos utilizados, eles matam as células boas da pele, por isso que as pessoas perdem cabelo quando fazem tratamento de quimioterapia, porque muitas células boas também são mortas. O legal dessa molécula descoberta da bactéria é que ela tem um alvo seletivo, ela só vai lá e incomoda o tumor, matando as células tumorais. Bom, embora essa bactéria seja comumente encontrada na pele, a bactéria tem na pele de todo mundo. Cerca de 20% da população saudável produz essa substância. Essa bactéria tem a capacidade de produzir essa substância somente em 20% da população. Será que você é um desses sortudos ou sortudas? Bom, essa grande descoberta, pode levar futuramente à descoberta de novos métodos para tratar e até prevenir o câncer de pele. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de falar sobre as atividades e o micro desafio de hoje, eu queria agradecer muito várias mensagens que eu recebi de vocês. Eu sei que nessa primeira semana é tudo muito corrido, a gente às vezes não consegue dar atenção direito, tá todo mundo doido, mas obrigada mesmo por todo mundo que me mandou mensagem falando que gostou do primeiro episódio, e eu vou tentar fazer o máximo para melhorar cada vez mais, tá?
Pessoal, eu vou deixar, acho que eu vou fazer um episódio especial só para responder tanta pergunta interessante que vocês mandaram. Nossa, muita coisa interessante chegou nas perguntas, chegaram também reflexões maravilhosas, desenhos super legais, tá? Então eu vou fazer um episódio especial por semana, tô pensando assim, para reunir as respostas, para comentar sobre o que vocês estão me mandando. Então eu não vou comentar aqui, senão vai ficar muito maior o áudio, tá? Mas realmente estou muito feliz, não esperava assim que ia ser tão legal desse jeito. Pessoal, então sobre as atividades, vamos relembrar. Você tem 4 opções de atividades e você pode escolher fazer uma delas. Tem a mão livre, né, que é o desenho. Se você quiser fazer o desenho, eu tô pedindo para, assim que você terminar o desenho, manda uma foto para mim com o seu nome completo, só para eu registrar, para eu salvar e eu registrar. Se você resolver fazer as reflexões microbianas ou a pergunta do ouvinte e hoje também o microdesafio, uma dessas 3 você vai ter que entrar lá no formulário, tá? No formulário do Google e fazer essas questões para mim. Assim, exclusivamente nesse episódio 2, eu peço para a galera do desenho também mandar esse formulário para mim, nem que seja só com o nome. Sabe por quê? Porque eu preciso fazer um controle de quem está ouvindo e quem está realmente recebendo os materiais. Então, todo mundo, eu vou pedir para todo mundo mandar para mim, dessa vez, o formulário do Google preenchido, nem que seja só com seu nome, caso você resolva fazer a atividade do desenho, tá? Então, qual é o microdesafio de hoje, pessoal? O microdesafio de hoje é você simplesmente explicar qual é o processo realizado pelo vírus HIV que ele faz para se infiltrar nas nossas células imunológicas. Qual é esse processo? Como que esse processo é realizado? Lembra lá que ele produz uma molécula importante que faz uma cópia do RNA para o DNA? Então, como que ele consegue se infiltrar nas nossas células? Esse é o desafio de hoje, você escrever isso para mim e mandar pelo formulário online, se for essa a opção de escolha. Beleza, pessoal? Então, até mais. No próximo episódio eu voltarei com uma surpresa bem interessante, inclusive na sexta-feira. Beijos!